Bom dia, meus queridos. Tenho tanta certeza do que eu vou falar agora que eu sou capaz de apostar o meu salário de um ano inteiro com vocês. Calma, calma. Todos aqui, não importa o nível social, econômico, cultural ou étnico, todos já se sentiram frustrados e até desesperançosos alguma vez na vida, não é? Talvez uma viagem planejada há muitos meses foi frustrada por um simples detalhe, como a falta de um visto, por exemplo. Talvez a festa surpresa que você preparou com tanto esmero, com tanto esforço, foi revelada por um comentário solto e despretensioso que alguém fez. Talvez o seu plano de carreira, ou a sua profissão, ou a profissão que você escolheu, não são tão promissoras como prometeram ou como você mesmo imaginou. Talvez a pessoa com quem você está se relacionando ou já se relacionou não é nem de perto aquilo que ela aparentava ser. Talvez o pastor da sua igreja não seja tão bom como você sempre o defender, e de fato isso aqui não é mesmo. Talvez o mundo, a miséria, a deturpação do pecado já te frustraram e fizeram você perder a esperança. Alguns ficam tão frustrados e decepcionados que simplesmente desistem de tudo. Inclusive a própria fé fica abalada nessas horas. No dia 10 de setembro desse ano, nós vivenciamos isso. Enquanto o Brasil se voltava ao julgamento de um ex-presidente em Utah, um homem de Deus foi tombado, Charlie Kirk. Algo completamente injustificável. E não importa o que você achava dele. Charlie Kirk, ele tinha 31 anos. Ele era marido, pai de 2 filhos pequenos, cristão conservador. Ele foi alvejado no pescoço enquanto falava e debatia com jovens em uma universidade. Não resistiu. E como nós bem sabemos, logo em seguida ele morreu. E nessas horas, a dor, a angústia, o pesar, a indignação, o choque, a raiva, a tristeza causados por tantas barbáries nos decepcionam, nos entristecem, nos frustram imensamente. E de tempos em tempos, a nossa esperança também rui. E diante disso, a pergunta é: o que nós podemos fazer? Onde é que nós podemos nos refugiar? Como é que nós podemos ter a nossa esperança restaurada então? Graças a Deus, com meu salário do ano inteiro garantido, a reflexão que nós vamos fazer hoje está baseada no famoso texto que está em Lucas 24, versos 30 a 35. Lucas 24, 30 a 35 diz assim: E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vou fazer mais uma breve oração. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos inspira através do Santo Espírito a te louvarmos, a te exaltarmos, a cantarmos, ó Deus, ao Senhor. Só que nessa hora, Deus, nos vemos diante da tua Santa Escritura. E da mesma maneira que o Senhor nos capacitou a te adorarmos, nos capacita agora, Deus, a entendermos a tua palavra. Que o Senhor possa falar as nossas razões aos nossos corações. Que o Senhor possa, ao mesmo tempo, alongar os nossos braços, para que a gente coloque tudo, Deus, em prática. Fica conosco que nós te pedimos e oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A segunda metade desse capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ele nos descreve uma cena muito bem conhecida por todos nós. O mistério terreno de Jesus está chegando ao fim mesmo. E aí a dura rejeição pelo seu povo, a dura traição e o abandono por seus discípulos, o duro sofrimento da cruz, do cálice da ira, da separação do Pai,
e até mesmo a dureza da morte já haviam passado. No terceiro dia após a morte de Jesus, logo pela manhã, três mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, elas tomaram um susto gigantesco. Ao chegar no túmulo que Jesus havia sido colocado, elas percebem que a pedra estava removida, que o corpo não estava lá. E para aumentar o espanto, um anjo lhes apareceu, explicando o que havia acontecido. Pois bem, nesse dia mesmo, dois discípulos de Jesus estavam se dirigindo a uma pequena aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de distância de Jerusalém. E a palavra ela não faz questão de dizer se esses discípulos são de Emaús, se são nativos de Emaús, ou se simplesmente estão se dirigindo para lá. Mas o que a palavra faz questão de dizer é que enquanto eles andavam, eles iam conversando, tendo uma conversa bem franca a respeito de tudo o que havia acontecido nos últimos dias daquele fim de semana. Enquanto eles andavam e conversavam, literalmente do nada, Jesus se aproximou deles e começou a acompanhá-los. Mas de alguma forma, e a palavra também não nos explica, esses dois discípulos foram impedidos de reconhecê-lo naquele momento. E Jesus, como que não sabia de nada, lhes faz uma pergunta: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Que conversa franca é essa que vocês estão tendo? E ao ouvir tal pergunta, os dois discípulos, eles param entristecidos. No original, frustrados. Um deles, chamado Clopas, sem conseguir segurar e reter a sua decepção e a sua desesperança, ele responde: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Meus queridos, Jesus sabe. Jesus sabe o que aconteceu ali. Aqui está algo, meus irmãos, que sempre nos esquecemos, principalmente quando passamos por dificuldades, ou nos enganamos, principalmente quando pecamos. Nós achamos que Cristo, que Deus, muitas vezes não sabe o que está acontecendo ou se passando em nossas vidas. Mas Ele sabe sim. Jesus, às vezes, como nessa cena de hoje, Ele se faz de desentendido mesmo. Mas há um porquê nisso. Jesus então retruca a esses dois discípulos: mas do que se trata mesmo? E talvez aí, já conformados com a ignorância desse andarilho, eles começam a explicar aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E até aqui, os discípulos contam e testemunham sobre quem Jesus era e o que lhe aconteceu. Mas ao mesmo tempo, provavelmente é nesse ponto que Jesus quer chegar ao se fazer de desentendido na conversa. Porque ele quer ouvir dos seus próprios discípulos como é que eles estavam. Qual era o sentimento franco que os dominava depois de tudo aquilo que eles haviam testemunhado. Então, a partir aí do verso 21 a 24, eles começam a desnudar, a explicar aquilo que os entristecia, que os frustrava, né? Aquilo que sugava a sua esperança. Então eles dizem: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres de nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Quando a gente presta atenção nesse trecho aqui de 21 a 24, nessa explicação barra desabafo desses discípulos, ela é um tanto estranha. Sabe por quê? Porque eles conheciam Jesus. Eles andaram com Jesus. Eles viram e ouviram coisas espetaculares em obras e em palavras.
Porém, mesmo diante de todas as evidências, das provas da verdade, bem diante deles, eles não conseguem crer. Mesmo tendo ouvido de pessoas que estiveram no túmulo de Jesus naquela mesma manhã, dizendo que ele estava vivo, esses dois discípulos não conseguem manter a mesma esperança da semana anterior. E é por isso então que Jesus os corrige dizendo: como vocês são insensatos, ou seja, como vocês têm o coração duro e demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar na sua glória? Vocês não lembram disso? Então Jesus, começando desde Moisés, ou seja, desde a lei até os profetas, todo o Antigo Testamento, Jesus começa a lhes explicar o que as Escrituras diziam a respeito dele, esse que iria redimir Israel. Os 10 quilômetros que separavam Jerusalém de Emaús foram tomados por essa explicação. Quando eles chegam em Emaús, Jesus deu a entender que ele não ficaria com eles, que ele seguiria o caminho. Se era um teste, a gente não consegue saber. O que nós sabemos é que, graças a Deus, eles o convenceram a ficar. Afinal, já estava tarde, já estava escuro, o dia estava chegando ao fim. E graças a Deus, então, Jesus ficou com eles. E aí chegamos no trecho que nós lemos hoje. Em Emaús, só há uma cena que a Bíblia narra ou descreve para nós. Quando eles estão sentados à mesa, Jesus ele pega um pão, o abençoa, o reparte e o entrega a esses dois discípulos. É quando eles presenciam essa cena que os olhos deles finalmente são abertos. E eles então reconhecem quem Jesus é. Mas Jesus, misteriosamente, assim como ele surgiu, apareceu na história, ele some de suas vistas. Só que alguma coisa já tinha acontecido, porque é nessa hora que os dois se entreolham e dizem um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras? Meus queridos, quando nós paramos para pensar no que está acontecendo em todo esse cenário, algumas verdades, elas precisam ser resgatadas. A primeira verdade é que esses discípulos de Jesus, ou seja, esses dois discípulos que estão no caminho para Emaús, são crentes. Eles acreditam em quem Cristo é. Mas apesar de serem crentes, apesar de terem testemunhado muitas coisas, eles estavam profundamente frustrados, desesperançosos na sua fé. E dito isso, nós podemos afirmar que crentes, nós não estamos isentos de tristezas, de dores, de decepções, de desilusões e frustrações. Elas fazem parte da jornada. Lembram? Nós somos seres caídos, vivendo em um mundo ainda caído. Estranho seria se não encontrássemos nenhuma dificuldade, infelicidade, dor ou decepção pelo caminho. Esses dois discípulos, da passagem de hoje, eles não são tão diferentes de nós. Caídos, vivendo em um mundo caído. E por isso mesmo, passando por tudo isso que eles estão passando. O que nos leva para a segunda verdade. Eles estão frustrados com o quê? Mas com o que esses caras estão frustrados? É com a situação? É com a falta de direção? Eles não sabem o que vai acontecer? É com o testemunho que ouviram naquela mesma manhã? Então, não é sobre isso. Eles estão frustrados com o Messias. Por incrível que pareça, eles estão frustrados com Jesus. Esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas já se passaram 3 dias e nada aconteceu. E por não tão incrível que se pareça, meus irmãos, nós também fazemos isso o tempo todo. E não apenas com Jesus, mas com muitas pessoas. Amigos, familiares, cônjuges, pessoas do trabalho, da igreja, etc. Nós temos a estranha
capacidade de criarmos expectativas próprias para tudo e para todos. E nós esperamos que tudo e todos ajam e reajam milimetricamente conforme nós planejamos. E se não acontece, pronto. O mundo acabou. Né? Parece que o mundo acabou. Parece que o mundo está conspirando contra você. Que a população mundial não te dá valor. Parece que o ecossistema de todas as criaturas africanas conspira contra você. As belugas da Islândia não te querem ver feliz. Inclusive Satanás e os demônios, que têm a única missão de atrapalhar somente a sua vida, né? Que o plano, a prioridade número 1 de Satanás e os demônios é te frustrar e te desiludir. Tem gente que vive assim, mas eu queria dizer uma coisa para vocês antes da gente continuar. Você não é tão importante assim. Você não é o centro do universo, de tudo e todos, tá bom? Você consegue viver com isso? Consegue? Ó, vai na minha. É melhor você não achar que é o centro de tudo, por favor. Tá? Continuando, mas para nós a grande questão aqui é o seguinte: como é que Jesus dá cabo de suas tristezas? Como é que Jesus os tira da frustração e lhes restaura a esperança? Essa é a nossa conversa. E olha que não é Jesus aparecendo dizendo, olha, sou eu, lembram de mim? Como ele faz em algumas ocasiões. Não é Jesus aparecendo simplesmente para demonstrar mais poder e mais milagres. Não é Jesus vindo, pegando em suas mãos, dando um abraço apertado e carinhoso. Não é Jesus olhando para ele dizendo, a verdade está em você. Basta você destravar e desbloquear. Jesus não está fazendo nada disso. Então, como é que Jesus faz isso? Como é que Jesus os traz de volta da decepção? Como é que Jesus os deixa esperançosos de novo? Isso é um conjunto de duas ações. A primeira delas está no verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ou seja, Jesus, para reaver, para restaurar a esperança desses dois discípulos, os faz voltar à palavra, às escrituras sagradas que apontavam para ele mesmo. Jesus sabe que muito provavelmente a frustração desses dois discípulos se dá porque o Messias deles, o Messias da cultura e da mente deles, né, e principalmente por causa da sua insensatez, não se encaixava com o Messias descrito nas Escrituras. O que nós precisamos entender é que a explicação correta sobre quem Cristo é não vem de nacionalismo, não vem de sentimentalismo e muito menos de achismos. Esses parâmetros só nos levam a ter expectativas completamente deturpadas sobre quem Cristo é e aquilo que ele fez. E nós caímos nessa cilada vez por vez. Não é engraçado quando você olha para esse texto que o próprio Senhor Jesus se apresentou através das Escrituras para esses dois discípulos? E por que será que ele faz isso? Pois bem, a razão para isso é que, no fundo, o Senhor está deixando claro qual o caminho pelo qual ele quer ser conhecido por todos os demais discípulos dali em diante. Por nós também. A sua palavra. Essa Bíblia que nós, graças a Deus, temos acesso irrestrito. Não foi isso que o nosso evangelista Júlio Otaka nos ensinou na semana passada, em um dos pontos da sua pregação? Que uma das missões da igreja é guardar o tesouro que recebemos, quer ser fiel à palavra e à doutrina que recebemos. Então, porque é dela, é através dela que nós podemos conhecer o Senhor de maneira e pela maneira que ele escolheu ser conhecido por nós. E fazendo menção aos 508 anos da Reforma Protestante, que nós comemoramos na última sexta-feira, dia 31 de outubro, enquanto alguns comemoravam Halloween. E se você comemorou Halloween
depois você faça uma oração ao Senhor, peça perdão. Nós estamos falando da sola Escritura, somente a palavra. E somente a palavra nos basta. A segunda verdade que Jesus usa para tirar os seus discípulos da tristeza, eles restaurar a fé, está no verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Aqui, Jesus não está só refazendo o cenário da última ceia, mas ao pegar o pão e parti-lo, Jesus está relembrando esses discípulos especificamente daquilo que foi realizado na cruz. O seu corpo despedaçado em favor dele. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: esse Messias apontado pelas Escrituras, ou por toda a Escritura, voluntariamente entregou o seu corpo para ser despedaçado em favor deles naquela cruz. O salvando, não de Roma como eles esperavam, mas o salvando da condenação e da morte. E quando eles são atingidos pela verdade correta sobre quem Cristo é e o que ele fez, é que eles conseguem declarar um para o outro. Não ardia, não é verdade que o nosso coração ardia no nosso peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando explicava a Escritura? Meus queridos, Jesus não fez algo grandioso, espetacular ou miraculoso diante desses dois discípulos no caminho de Emaús. Pelo contrário, Jesus fez algo simples. Jesus fez os corações deles arderem. Jesus restaurou a esperança, os relembrando de quem ele é, o Messias verdadeiro, e daquilo que ele fez. Teve o seu corpo despedaçado na cruz, mas ele fez isso à luz das Escrituras sagradas. E recuperados do baque, da frustração e da tristeza, eles imediatamente se levantam da mesa e percorrem novamente os 10 quilômetros para voltar a Jerusalém. Apesar do dia ter terminado, apesar da escuridão, e quando esses dois discípulos chegam em Jerusalém, eles podem comprovar e ratificar o que os 11 e os outros discípulos estavam dizendo: Cristo está vivo. Trazendo para perto de nós. É claro que qualquer frustração ou qualquer decepção são terríveis para nós. Você mesmo como crente esforçado, você mesmo sendo um cristão fiel ao Senhor, você vai passar, ou você está passando por isso. Talvez você esteja aí frustrado com a situação da sua família, decepcionado e preocupado com algum membro ou com algum dos seus familiares. Talvez você esteja desesperançoso com a situação da sociedade, engolida pela injustiça, violência, brutalidade, economia indo pelo ralo. Talvez você esteja decepcionado com a situação da igreja, mas ela é cheia de pecadores e às vezes a gente não tem disposição para muita coisa mesmo. Talvez você esteja magoado com pessoas que você sempre considerou muito, mas que são pecadores, que vivem um mundo caído ainda. Talvez você esteja frustrado com Deus. Talvez você esteja frustrado com o Messias. Ele não é exatamente o que você achava que ele era. Se você está assim, saiba que o Messias verdadeiro te convida a andar com ele. Os 10 quilômetros que separam Jerusalém de Emaús. Infelizmente, não de maneira presencial como foi na passagem de hoje, mas através da Escritura Sagrada, através da sua palavra. Porque é ali, quando você estiver com ele diante da Escritura Sagrada, é que ele vai restaurar e reanimar a sua fé. É que ele vai fazer arder o seu coração mais uma vez, te relembrando de quem ele realmente é e do que ele realmente fez. Meus irmãos, se as Escrituras Sagradas, nesse episódio, puderam reanimar dois discípulos que estavam completamente frustrados e decepcionados com seu mestre,
quanto mais elas podem e vão nos reanimar de qualquer outra frustração com qualquer outro alguém. Então, se você hoje está precisando de um alento, se você hoje está precisando de uma esperança, o convite para caminhar com Cristo na sua palavra está feito. Só que existe um porém também nessa passagem. Essa passagem, ela não termina em Emaús, ela termina em Jerusalém. E o que isso quer dizer? Que quando nós formos curados e sarados, quando amadurecermos e termos a nossa fé fortalecida pela graça, através da dor e da tristeza, da decepção, quando nós formos sanados das nossas próprias desesperanças, nós somos convocados a voltar e percorrer urgentemente os 10 quilômetros que separam Emaús de Jerusalém. Para fazer o quê? Para levar a reesperança aos outros que estão perdidos, confusos, entristecidos, raivosos, desiludidos e frustrados. Para lhes confirmar e ratificar que Cristo está vivo. E se Ele está vivo, há esperança. Existe um velho ditado que diz que a vida é uma via de mão dupla. E de fato, a vida cristã tem duas vias, sim. Uma que leva a Emaús, onde nós somos restaurados. E outra via que nos traz de volta para Jerusalém, onde nós somos usados para restaurar. E essa será a toada da nossa jornada aqui nesse mundo. Você tem que estar em em uma dessas duas vias. Ou sendo tratado pelo Senhor a caminho de Emaús, ou voltando de Emaús para Jerusalém para ajudar a restaurar outros. E a pergunta é: em qual via você se encontra hoje? Para concluir, nós vamos ver uma citação que foi tirada do famosíssimo livro da nossa igreja, chamada Cruz do Rei, do Tim Keller, que diz assim: na cruz, Jesus viveu a experiência inquietante da separação de Deus, para que possamos ter o descanso profundo de saber que Ele nos ama e que nossos pecados estão perdoados. Se existe alguém na história que poderia se sentir frustrado, esse alguém é Cristo, Criador de todas as coisas, em que todas as coisas eram boas e perfeitas. Mas Ele viu o mundo cair em pecado. Ele viu o homem que Ele criou o traindo para se tornar um pseudo-deus. Ele viu também esse homem se tornar miserável, perdido, confuso e frustrado com a mentira que lhe foi vendida pela serpente. Mas por amor e para reintroduzir a esperança, Cristo se voluntariou para ser despedaçado. Cristo foi separado do seu Pai. Uma separação inédita, única e que nunca mais se repetirá. Frustrados, meus irmãos. Sim, nós podemos estar e ainda seremos muito frustrados. Mas na grande maioria das vezes, isso tem muito mais a ver conosco, com o nosso coração, com o nosso eu, em estado de redenção, que precisa constantemente da graça divina para conseguir continuar em frente, apesar de todas as dores e decepções. Desesperançosos em Cristo, jamais. Ele não é a causa de nossas frustrações. Ele é a solução. A graça está nele. A reesperança vem dele. É nele que nós podemos descansar profundamente. É o que nos diz a sua Santa Escritura. Que Deus os abençoe. Eu queria orar com vocês. Para você refletir um pouco enquanto a gente arruma as coisas aqui. A pergunta que eu iria te fazer é a mesma que eu fiz na pregação. Em que via dessa vida você está?
Você está precisando de um alento? Você está precisando de restauração, de uma restauração da sua esperança, da sua alegria? Você está precisando que Deus te ajude a superar dificuldades, frustrações, confusões? Peça a Ele, não para fazer coisas grandiosas na sua vida. Peça a Ele não para mover as coisas, fazer algo místico e miraculoso. Peça a Deus que te dê fome e sede da sua palavra. Peça a Deus que te ajude a encontrar Cristo, o Messias Salvador, aquele que se entregou por você por meio das Escrituras Sagradas. Peça por isso. Agora, se você é alguém que pela graça do Senhor já superou, já foi curado, já foi restaurado, vive esperançoso com o olho no reino e o coração plantado no Senhor, peça por disposição. Porque muito provavelmente alguém perto de você está precisando ouvir que Cristo vive. E porque Ele vive, há esperança. Vamos orar ao Senhor, pedindo por fome e sede e por disposição. Depois nós vamos cantar um louvor junto. Vamos ter uns instantes de oração, meus queridos. Se você chorou, eu queria te convidar a ficar em pé para louvarmos ao Senhor juntos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me,
abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Agradecer pelo Messias verdadeiro. Agradecer por tua obra naquela cruz, despedaçando o seu corpo, derramando teu sangue em nosso favor. Senhor Deus, nessa hora nós oramos por aqueles que precisam de esperança. Por aqueles que precisam ser encorajados, ter um alento no coração, ó Deus, diante de dores, preocupações, desilusões, frustrações. Senhor Deus, que o Senhor possa inundá-los, ó Deus, com teu Santo Espírito, dando fome e sede da tua palavra, para que eles possam, ó Deus, ali, em meio à leitura, em meio à meditação da tua palavra, ó Deus, te encontrar o Cristo vivo, o Messias que redimiu Israel, o seu povo, que nos redime, e aquele que é o verdadeiro, que nos salva, e não só nos salva, que nos restaura, e não só nos restaura, mas nos convoca a voltarmos para aqueles que precisam, ó Deus, da sua esperança. Senhor Deus, eu oro por aqueles que estão indo para Emaús, mas por aqueles que estão voltando para Jerusalém. Usa a tua igreja, usa o teu povo, ó Deus, para ratificar e confirmar que Cristo vive. E porque Ele vive a esperança. Que a gente possa ser uma igreja que proclama o teu reino, proclama o teu evangelho. E que vive, ó Deus, no amor e na graça e na misericórdia que vem do Senhor. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações da comunhão do Santo Espírito, estejam sobre toda a igreja do Senhor, de agora e para sempre. Amém.